Então, hoje nós vamos conhecer melhor a vida de Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu no Morro do Livramento, ele era filho de pais muito pobres, o seu pai era pintor de parede, a sua mãe lavadeira. Ele teve perdas muito importantes já quando criança, ele perdeu a mãe aos 10 anos, a irmã aos 6 anos e logo depois o seu pai também. Ele foi criado por sua madrasta em uma chácara no Rio de Janeiro. Essa chácara, né, sabe-se que ele teve acesso aos livros pela biblioteca da dona da chácara, mas talento ele sempre teve e ele sempre buscou exercitar esse talento. Aos 15 anos, conseguiu seu primeiro emprego em uma tipografia e nessa tipografia ele foi reconhecido pelo dono da tipografia que publicou o seu primeiro trabalho, que foi um poema, Ela, na Marmota Fluminense, que era um periódico da época. Mas Machado vivia num rio de transformações, onde tudo acontecia, porque ali era a capital. Transformações sociais, políticas, econômicas, urbanas. E Machado também queria essa ascensão. Ele conseguiu, ele foi funcionário público e atuou em diversas secretarias de comércio, agricultura, ordem pública e era um rio de muitos cafés, livrarias e ele fez amizades, importantes amizades e contatos, tanto como funcionário público, tanto nos cafés e livrarias. Ele conheceu José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Joaquim Nabuco, entre outros. E ele foi só aprimorando aquilo que já era bom. Ele aprendeu várias línguas, ele era autodidata, ele aprendeu francês, inglês, alemão, grego, e ele era brilhante. Bom, em 1897, ele fundou e foi o primeiro presidente da ABL, Academia Brasileira de Letras, que foi chamada Casa Machado de Assis. E ele ocupava a cadeira número 23 e ocupou como presidente por 10 anos. Bom, Machado teve um amor, sim, na vida dele, que foi Carolina. Ela era irmã de um amigo de Machado, ela era portuguesa, veio de Portugal, os dois se casaram, viveram felizes por 35 anos e ela veio a falecer. Nessa época, 4 anos depois, Machado também faleceu aos 69 anos, mas antes disso, ele viveu uma fase de profunda depressão e tristeza e publicou inclusive um lindo poema para Carolina que vocês podem consultar. Bom, a sua obra se divide em romântica e realista. Machado não escreveu somente romances, tá? Quando você chega na sala de leitura e fala, professor, acho Machado muito longo, difícil, eu vou dizer para você, mas ele não escreveu só romances, ele é cronista, contista, poeta, ele escreveu romances, peças teatrais, inclusive os filmes foram já adaptados para a nossa TV. Então, você tem acesso fácil a vários gêneros de Machado hoje. E Machado é muito moderno. Ele escreve coisas nos seus poemas. Tem um poema que ele fala que as pessoas, sobre o bonde do Rio, né? Que ele fala que as pessoas viviam de asas abertas nos bondes. Até hoje é muito isso acontece, né? E ele retratou nas suas obras muito o nosso Rio, dessas transformações que ele vivia, né? E ele deixa para nós uma frase antes de morrer de muito assim reflexão. Ele diz: "Eu vivo hoje num exílio, né, exilado no Rio de Janeiro". Por que ele falou isso? Porque ele já não se sentia parte daquele Rio que ele nasceu. O Rio foi mudando com tantas transformações políticas, sociais, econômicas, urbanas, que ele já não conseguia enxergar aquele lugar lindo e que ele nasceu. Né? Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais e gostado do nosso café. Beijos!